Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender por que a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é com o DJ Xande Santos. Ele é médium e colaborador espiritual e ufológico do Comando Lorian, braço do Comando Ashtar. Tudo bom, Xande? Obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos. Explica pra gente qual é a sua missão, a missão do Comando Lorian na transição planetária. Ele pertence ao Comando Ashtar? Quando o Guga teve o contato dele, um dos tópicos que ficou para ele tem a ver com essas questões do Comando Astar, porque foi dado a ele o Comando Lorian. O nome Lorian surgiu para ele e a função básica e principal é a retirada do medo. Ponto. É desmistificar os assuntos que pertencem tanto ao mundo espiritual quanto à ufologia, que muita coisa vem mistificada ou foi mistificada ao longo dos anos. Então, uma das funções é essa: desmistificar o que não é verídico e remove o medo das pessoas, porque o medo faz a vibração baixar. E eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu tinha um medo muito grande, principalmente nesse meio ufológico. Eu era muito medroso. E hoje em dia, graças a Deus, isso já ficou para trás. A minha reação não é como já foi no passado, mudou bastante. E como é que você foi parar no Comando Lorian? Eu estava numa palestra que me indicaram para ir numa casa chamada NEAM, um centro espírita que tem lá no Recreio dos Bandeirantes. E pediram que eu fosse lá, porque o Wagner Borges iria dar uma palestra lá. Foi inclusive nesse dia que eu conheci o Borges. Ele ia dar uma palestra lá e pediram que eu fosse. Tá bom, eu fui, até para poder conhecer ele naquele dia. Me encontrei com o pessoal que me chamou, e lá conversa vai, conversa vem, fala com um, fala com outro. Assisti a palestra dele. Quando foi no final, eu fui apresentado a um pessoal que estava ali, que trabalha numa casa espírita, lá na Barra de Guaratiba, o Templo Nova África. Eles eram de lá. Então me deram uma sugestão para que se eu pudesse aparecer, se eu pudesse ir no Templo Nova África, para mim conhecer o local. Tá bom. Passou acho que um mês e eu fui. Quando eu cheguei no Templo Nova África, me apresentei. No início eu fiquei meio calado. Mas eu me apresentei, falei que vim aqui por indicação de outros médios que estavam no NEAM. Ah, que bom, seja bem-vindo e tal, tal. E você quer passar por alguma sessão aqui na casa? Você quer passar por algum atendimento espiritual aqui na casa? Eu falei, tá, pode ser. Onde você determinar, eu vou. Falei assim, né? Para mim, que cair, tá bom. Não esquento muito. Aí eu fui numa sala, acho que é de apometria, acho que é assim que fala. Eu passei numa sessão disso e os que me atenderam lá notaram em mim, segundo eles falaram que sei lá, acho que era fluxo de energia, a energia era alta, um negócio assim, que não estava muito condizente, não estava muito comum, não era muito comum de acontecer. Já tinham visto isso em outras pessoas, mas que não via toda hora. E aí me levaram para me conhecer os responsáveis, que eram dois, na época, a Adriana e o Carlos, que comandavam lá, ou comandam ainda, não sei. Eu fui. Aí comecei a conversar com os dois. Na verdade, eu me abri mais com o Carlos, eu tive um pouco mais de afinidade com ele, mas comecei a conversar com os dois, contei superficialmente alguma coisa que eu já tivesse passado na ufologia,
algumas das situações que eu já vivi nesse meio ufológico. Eles acharam interessante e aí me fizeram um convite para eu começar a frequentar a casa e para eu fazer o curso de reiki da casa. Porque só pode trabalhar na casa quem tem esse curso de reiki. Você tem que fazer o nível 1, 2, 3. Aí eu, tá bem. Reiki não é o meu forte, não é o meu número 1. O reiki é o meu número 3, para você ver. O número 1 é o passe mediúnico, de Allan Kardec. O número 2 é o Jorei, de Meixo Sama. E o número 3 é o reiki. Nessa ordem. Mas a minha preferência mesmo, meu amor é o passe. É a doutrina de Kardec, é maravilhosa, me ensina bastante, me ajuda bastante. Então comecei a fazer o que eles pediram para me fazer na casa, que seria isso, de participar das sessões de reiki, para aprender o reiki e desenvolver para que eu possa ter o diploma de reiki, nível 1, 2 e 3, que é o que eu tenho hoje em dia. Feito isso, aí sim, aí eu passei a fazer parte da casa e lancei a ideia da sala vermelha, que eu já tinha aprendido em outro local, que fica em Botafogo. Agora, para me lembrar o nome, fugiu o nome. Como eu queria lembrar o nome. Ah, lembrei. Casa de Padre Pio, em Botafogo. Foi ali que eu aprendi a sala vermelha com o Nelson, na época. Nelson, Gilberto, essa turma mais antiga. Foi ali que eu fui treinado para isso. E levei isso comigo lá para onde eu fui. E funcionava. Foi montado um espaço separado pequeno, onde tinha uma maca, tinha uma lâmpada vermelha, detalhe, uma lâmpada vermelha de 60 watts, tá? Isso influencia. Uma maca, tinha também a pirâmide, uma pirâmide de cristal, tinha água fluidificada, porque eu sempre deixava a água fluidificada para o público, porque isso é importante. E para que serve a sala vermelha? A gente escuta muito falar que o verde é a cor da cura, é ligado à cura. Mas e as outras? Cada um tem uma função. Né? Por exemplo, o azul é harmonia. Você quer harmonizar o ambiente? Põe azul. O laranja é equilíbrio. Você quer equilibrar o ambiente? Põe laranja. Né? O violeta, que é o roxo, é a ascensão. É aquele médico que já está lá na frente. Ele já tem aquela ligação maior com os seus guias. Né? Já existe esse elo direto, mais fortalecido. Né? O amarelo é suavidade e representa também prosperidade, riqueza, é a parte do crescimento da pessoa. Então, se você quer fazer tua casa crescer, nesse sentido, é o amarelo. E o vermelho, que o povo fala que é paixão. Sim, o vermelho está ligado à paixão, mas esse é o lado material. E o lado espiritual é a intuição. Só que o vermelho, você tem que tomar um cuidado danado, por quê? É a única cor que é 100% voltada para o bem ou para o mal, não tem meio termo. Vou te dar um exemplo duplo do que pode ser considerado bom e não tão bom. Quando uma pessoa, qualquer um, homem então, quando você vai no inferninho, na casa das primas, qual é a cor que está lá? Vermelha, né? É a casa da luz, não é isso? É a casa da luz vermelha. Mas quando você vai na igreja, que você entra na igreja para rezar, que tem lá no cantinho aquele santo, com aquela luzinha de santo no fundo, qual é a cor da lâmpada? Vermelha. Então, pô, de um lado eu estou falando, né, da perdição, e do outro eu estou falando da salvação. Olha o exemplo aí. Melhor exemplo não tem. O vermelho não tem meio termo. Ou é para cá ou é para cá. Trabalhar com vermelho, você tem que tomar muito cuidado com quem te cerca. Com os espíritos que estão com você. Justamente porque não tem esse filtro. Tá? Quem vai criar esse filtro é a pessoa que está desenvolvendo o trabalho. Aí é que está. Como?
através do que ela vibra, através do que ela pensa, através do que ela se alimenta, através do que ela até assiste na televisão. Tudo isso influencia um trabalho espiritual dessa forma, para que você tenha algum resultado. E os resultados na sala vermelha, eles eram os mais diversos possíveis e imagináveis que você possa estar na tua cabeça. Até psicografia já saiu ali dentro. Por quê? A pessoa está deitada na maca, eu inicio o trabalho, eu não estou sozinho, eu sou o que menos faço, eu trabalho junto com a falange Mãe Maria de Nazaré, é a esses que eu sirvo, que são enfermeiros do mundo espiritual. Existem outras falanges no mundo espiritual além dessa, como, por exemplo, a falange do Dr. Bezerra de Menezes. Mas não é com essa que eu trabalho. São situações diferentes. Existe a falange de Esmeralda Verde, uma outra falange, por aí vai. Tem a falange de diamante, tem as mais diversas. A que eu sou ligado é essa que eu disse agora, a de Mãe Maria. São marianos, são espíritos marianos, que se classificam como se fosse, para o pessoal entender aqui, como se fossem enfermeiros, dispostos a ajudar. É tipo isso. Tá? O resumo é esse. Então, eles se juntam comigo, a gente faz um trabalho unificado, aonde eles utilizam do meu ectoplasma, então eu estou doando o ectoplasma, isso já tem a ver com a minha função mediúnica. Antes que você pergunte, já estou respondendo, que eu sei que vai acabar perguntando. Eu sou médium vidente, somente vidente, tá? Eu não desdobro, eu não sou médium de efeitos físicos, tá? Eu não sou médium vibracional, as outras qualidades mediúnicas, elas não pegam para mim. Só essa, médium vidente. E sou utilizado pelo plano espiritual para fazer esse tipo de trabalho, tá? Presencial ou à distância. Mas como assim à distância? À distância, falangeiros de Maria de Nazaré ficam junto com a pessoa e junto comigo. Eles passam uma informação. O que a pessoa sente aonde ela está, eu sinto. É um reflexo, mas eu não desdobro para ir até a pessoa, porque tem gente que desdobra. Não é o meu caso. Então, estou dando assim um exemplo bem simplificado de como é. Agora, o melhor para fazer esse trabalho é presencial. Eu posso ir até onde a pessoa está? Posso. Problema nenhum. Saúde menos. É só combinar, eu vou até lá, cuido. A pessoa também tem que se policiar. A pessoa não pode, não deve comer carne vermelha pelo menos por uns 2 dias, evita. Álcool, qualquer tipo. Whisky, conhaque, vodka, cerveja, cachaça, não importa. Evita por uns 2 dias. Relação sexual, evita por uns 2 dias. Feito isso, você já deu uma boa limpada aqui. Então, o que você deve comer? Muito arroz, muito feijão, muita batata, muita folha, muito alface, muito brócolis, muita cenoura, muito chuchu, muito inhame, muita beterraba. Se alimenta mais do que vem da terra, muito aipim, tá? E bebe muita água. Quanto mais água a pessoa beber nesse período de 2 dias, melhor para a pessoa, melhor para a espiritualidade. Explica para quem não sabe o que é isso, eu dou o ectoplasma. O que é o ectoplasma? O ectoplasma é a energia que todo médium tem. Quando o médium sabe utilizar dela, ele pode doar. No meu caso, eu dou o ectoplasma através do suor. O meu suor ele é utilizado para que os espíritos possam plasmar a energia, transferindo o que é espiritual para o material. Então, quando eu ponho a mão na pessoa, a minha mão ela está suada, mas eu estou assim por cima, eu não encosto na pessoa, mas eu faço assim. Ou seja, eu estou materializando o que está vindo desses espíritos para mim através do suor. Então, a pessoa ela sente a energia entrando por ela e sai também, que quando eu vou na sola do pé é para retirar. As outras partes do corpo, onde ficam os chakras, é para colocar. Menos o chakra baixo. Esse eu não mexo. Esse eu não interfiro, porque esse tem uma complicação danada ali, se tu quiser eu explico.
Mas os outros chakras eu posso fornecer energia nos pontos vitais. O melhor ponto para mim trabalhar com as pessoas é o plexo solar. No meu caso, flui melhor para mim transferir energia para o próximo pelo plexo solar. Tá? Então eu me concentro mais aqui do que em qualquer outro chakra. O frontal, o cardíaco, o laríngeo, eu me concentro mais nesse. Mas os outros também são utilizados. Que, por exemplo, é uma pessoa que fala muito, fala até demais. Então a gente vai acalmar a corda vocal dessa pessoa. É uma pessoa que tem muita ansiedade, que é nervosa, que qualquer coisa se estressa. É o cardíaco. Vamos acalmar aqui. Né? A pessoa tem muito medo. É uma pessoa que se é aqui, é a temporal, porque aqui é a temporal, aqui é o frontal. Aqui não tem nada a ver com espiritualidade, sabia disso? É zero ligação, zero. Estou te afirmando, é zero ligação com a espiritualidade. Aqui é ufológico. Qualquer pessoa que tenha qualquer elo aqui tem a ver com os seres. Qualquer pessoa que se ligue nas têmporas, que é por onde vem, inclusive, a incorporação mediúnica, é aqui ligado na nuca. Faz um triângulo temporal, nuca. Então você cria esse triângulo e é aqui que acontecem as coisas. E outra coisa, aqui tem a ver com a pineal. Pineal não é temporal. Mas, Temporal é espiritual. Pineal ufológico. Aqui. mas por quê? Qual é essa relação da pineal com o fenômeno ufológico? Porque dentro da pineal da gente já está comprovado, lá dentro, lá no hipotálamo, a ciência já comprovou que qualquer pessoa, todo mundo tem fragmento de cristal. E esses cristais, eles emitem uma onda de rádio. Não para uma comunicação espiritual, mas para uma comunicação tecnológica. É que as pessoas não sabem utilizar disso. Eu também não sei. Por isso que quando o contato fala, por isso que a gente escuta essa máxima assim, o telefone só toca de lá para cá. O contato, quando vem, ele acontece de fora para dentro. Porque a gente não sabe utilizar o que está aqui. Então, o contato só se dá quando eles vêm fazer o contato. Quando o ser humano aprender a utilizar isso, facilita. Aproveitando que a gente está falando sobre ufologia, quais são os outros comandos que estão aqui ajudando na transição planetária que você conhece e quais as funções deles? Tem centenas, mas de conhecer, eu só conheço 3. Tá? Fora o que eu acho muito. Fora o comando Astar, que é o principal, existe o comando de Santa Esmeralda, esse eu já tive acesso. Existe o comando Lorean, que é o menor dos 3, e existe um comando que esse eu não sei o nome, mas eu chamo ele, isso está comprovado, de frota estacionária na órbita saturnina. E quem trouxe essa revelação não fui eu, foi Chico Xavier. Inclusive, no comando Lorean, o pessoal que está aqui assistindo a gente pode procurar lá. Se você entrar no comando Lorean e for lá nos vídeos, os mais antigos, você vai encontrar um vídeo onde eu coloquei detalhado essa ida de Chico Xavier à órbita de Saturno. O nome do vídeo eu acho que é A Ida de Chico Xavier à órbita saturnina ou à órbita de Saturno, alguma coisa assim. É bem legal. E foi através do Chico que eu soube desse terceiro. O comando Lorean você já falou, que a missão é tirar o medo. Desses outros comandos, comando Ashtar, a frota saturnina e o outro que você falou, quais são as funções deles? O que eles estão fazendo aqui? O comando Santa Esmeralda, por exemplo, ele é responsável pelo auxílio no desenvolvimento do planeta, na subida de energia do planeta. Ele não está diretamente responsável pelo ser humano, mas responsável por fazer com que o planeta melhore a sua vibração. É um trabalho bem lento. E é aí que pega a transição planetária. Então, ele está responsável pela transição planetária.
sobre as ordens de Jesus. É bom não esquecer disso. Tá? E essa frota estacionária, ela é uma frota que foi posta naquele local de forma estratégica para defender não só a Terra, mas aí você já pega todo o sistema solar para que o lado negativo não crie portais de abertura. Quando esses portais são abertos, alguma nave menor sai, vai na direção e combate aquilo para evitar com que o mal se propague. Por isso que está tendo essa diminuição do mal pelo sistema solar, inclusive aqui na própria Terra. Tá? Por que está acontecendo maldade no mundo? É outro assunto. Não confunde as coisas. Eu estou falando de ufologia. Seres de ordem negativa, eles têm a tendência a cada vez mais diminuir. Tá? No lado ufológico. No lado espiritual, outra questão. O comando Ashtar, qual é a missão dele? Ah, meu amigo, a pergunta é de $1 milhão. Eu sei que existem células que foram distribuídas, que são os outros comandos, como, por exemplo, esses que eu falei, mas o comando Asta, a única coisa que eu posso dizer para você, a única informação que eu tenho, é que esse comando existe e ele vem em missão à humanidade. Agora, o comando Asta, para você entender, não é exatamente uma nave, como as pessoas imaginam. Não, são comandantes pertencentes a algo maior. Então, quando esses comandantes, se eu não me engano, são 12, quando eles se apresentam para alguém aqui nesse mundo, geralmente a apresentação é assim: eu pertenço ao comando Astar. Aí a pessoa muitas vezes confunde, acha que está falando com a Astar Shera. Não está falando com a Astar Shera, está falando com alguém que pertence ao comando Astar. E é aí que está outra confusão. É o que eu estou falando. O comando Lorena veio para quê? Desmistificar essas confusões. Você teve acesso ao comando Lorena? Teve. Você teve acesso a alguém que pertence ao comando Lorena? Teve. O que já é um fato, né, incrível. Mas é assim. O Ashtar, ele tem uma missão bélica de defesa ou ele tem vários grupos, tem cientistas? O que tem neles? Exatamente isso aí, tudo que você falou. É ciência, é espiritualidade, é tecnologia. É algo que a gente aqui ainda não alcança. Vou te dar um exemplo. O ser humano ainda não conseguiu mandar ninguém para Marte. Já mandou robô, já mandou sonda, já mandou nave, faz transmissão do que está em Marte para cá, através daqueles robozinhos que estão lá. Isso já acontece. Mas o ser humano ainda não tem tecnologia ainda para chegar em Marte. E aí, os caras, eles vêm de outra galáxia e chegam até aqui. Deu para entender a diferença de tecnologia? O quanto o ser humano ainda está aqui atrás, os caras já estão atravessando galáxias, no plural. E o ser humano não vai em Marte. Nem na Lua ele voltou. Olha, aí você começa a entender as disparidades da coisa. Então, o Comando Astar foi posto aqui, chegou até aqui, também por influência do Cristo planetário, que trouxe esse comando para auxiliar a Terra. Porque uma hora esse planeta ele vai ter que sair do jardim de infância. Tem que crescer. Ele tem que amadurecer. O ser humano ele é muito acomodado. Ele quer que os outros resolvam tudo para ele. Não, chegou a hora do ser humano resolver o que é do ser humano. Vocês vão ter as ferramentas para isso. Mas quem vai resolver são vocês. Quem vai decidir se o ser humano vai viver ou morrer são vocês. Quem vai decidir pela paz do planeta ou pela guerra no planeta são vocês. Aprendam a usar o livre-arbítrio da melhor forma possível. Simples assim. Que tipo de auxílio você presta ao comando Lorena? Quando tem um caso ufológico, mais ufológico do que espiritual, de proporção grande ou média, é aí que eu entro. Para mim tentar entender o que a pessoa está passando, porque eu próprio já passei muita situação
bem complexa com esses seres. Tenho noção de quem são? Tenho. Tenho noção de onde vem? Tenho. Não posso afirmar, mas tenho uma boa noção. Eu já fiz exame de sangue, eu nem gosto de fazer exame de sangue por isso. Tem uma leve alteração no meu sangue, na molécula sanguínea, que passa pela creatina quinase. Olha só, já estou te dando nome científico. Toda vez que eu vou tirar sangue, os médicos me chamam e ficam perguntando um monte de coisa. E eu fico dando uma de bobo, que não sei, não vi, não o que é. Enfim, é isso. Então, mas para chegar nesse ponto hoje em dia, quando eu era mais novo, que eu fui chamado porque o médico queria conversar comigo para perguntar o que houve com o meu sangue, o que eu ia dizer? Não tinha resposta. Tudo veio com o passar dos anos. E foram muitos anos de contato visual, contato, não sei se já fui levado ou não, mas me lembro de eu já abrir os olhos e não me ver aqui em casa. Me lembro uma vez, essa história é bem antiga, eu estava dormindo sozinho e quando amanheceu o dia, eu estava deitado no chão, invertido, na posição invertida. E a cama estava arrumada. Como? Eu estava em casa sozinho. Já aconteceu. Em posição fetal, dormindo. E a cama arrumada? Como que a cama vai estar arrumada? Impossível. Eu costumo brincar que nesse dia eles mandaram o Grey Maqueiro para fazer o camareiro lá para fazer a arrumação. Hoje eu tenho que brincar, porque se eu não brincar, eu enlouqueço. É muito pepino que já rolou comigo. Na Praia do Peró, em Cabo Frio, houve contato. Os principais, né? No Lins de Vasconcelos, que eu até te mandei a foto, quando eu era criança. Se quiser botar para o pessoal ver, põe aí. Eu estava com 6 anos, foi a primeira vez que eu vi o Grey. Eu estava com 6 anos de idade, isso acontece, era por volta do meio-dia, 1 da tarde, e é essa foto aí. E essa foto foi tirada de noite por uma vizinha da gente, porque a notícia correu lá na época. A vizinhança ficou polvorosa lá e não se falava em outra coisa. Olha a minha cara de apavoramento aí, sem entender nada. É tipo isso. Aí foi no carnaval, eu com 6 aninhos, esqueço mais. Entre outras situações que eu venho passando até hoje. Eu fiquei curioso com a história do sangue. O que que acontece no seu sangue? O que ele tem que você falou que tem uma alteração? A creatina quinase, ela tem a ver, ela é liberada na corrente sanguínea para todo mundo tem. Mais uma taxa que não é alta, e ela é liberada momentaneamente. Vou te dar um exemplo. Você está num parque e você, de repente, vai iniciar uma corrida para fazer um Cooper. É nessa hora que ela atua. Ela, junto com a tua adrenalina, ela te potencializa para que você corra mais rápido, para que você tenha um reflexo melhor, para que você ouça melhor, para que você cheire melhor, para que você veja melhor. Mas isso dura, no máximo, 2, 3 minutos. Isso é para todo mundo. E essa taxa, ela cai novamente, ela não fica alta. Comigo, ela está sempre alta. Por quê? Não tem explicação. Não pode ficar alta o tempo todo. Tem que cair, mas não cai. Então, geralmente, quando eu faço as coisas, o que eu estiver fazendo, eu faço. Está cansado? Não. Faço. Está cansado? Não, estou ficando um pouco. É assim. Por quê? Ela está sempre alta. Então, ela sempre me dá essa vantagem, não sei se vantagem é a palavra, de eu demorar mais tempo para ficar cansado. Por exemplo, você sabe que eu faço festa. Eu faço festa às vezes, por exemplo, quando eu pego festa de doideira, que eu pego de tudo, e de virar a noite toda e amanhecer o dia tocando. Eu estou inteiro. O pessoal que está lá já tudo, eu estou inteiro. Esse alto nível aí tem uma explicação ufológica ou espiritual? É ufológico. Então, pelo pouco que eu sei, parece que essa alteração na molécula sanguínea é aonde está o ponto de facilitar o contato comigo.
Por isso que é facilitado. Porque tem essa disparidade aí, essa diferença aí. E eles mexem mesmo em mim. É físico, não tem. Ah, eu sonhei que eu fui do tal lugar. Não, meu filho, se fosse assim, era mole. Não, as coisas acontecem acordado. Mostra aí pro pessoal ver, gente, vai aparecer sangue, tá? Quem não gosta de ver sangue, pula. Mostra aí pro pessoal ver uma das vezes que eu já acordei com um Grey em cima de mim, mexendo no meu corpo. Deixa o pessoal ver. Vocês vão ver sangue e tem um líquido meio alaranjado. Esse líquido meio alaranjado são eles que enfiam em mim. E às vezes dói, um pouquinho, mas dói. Agora, experimenta você passar por isso desde criança. Olha aí, dá uma olhada aí, olha aí. Isso eram 3 horas da manhã. Eu estava dormindo, só deu tempo de eu levantar, acender a luz, peguei o telefone para mostrar, porque eu vivo dizendo isso, pessoal não entende, ela tem sangue na cama, e eu acordei desse jeito aí, ó. Eu estou com a mão na testa porque eu estava contando que a única coisa que eu vi na minha frente era como se fosse um flash, emitindo uma luz que era como se fosse uma coisa, uma mistura de prata com branco, assim, como se fosse disparado, flash de máquina, vindo em cima de mim, aonde eu estava. E quando eu acordo, eu sinto um peso em cima de mim. Mas quando eu vou tentar tirar, eu já não vejo mais. E eu começo a sentir que eu estou molhado. Falei, como é que eu estou molhado se não tem como? Aí no que eu acendo a luz, é isso aí que vocês estão vendo. É assim. Ah, mas isso é uma coisa ruim. Meu Deus, que horror! Né? O pessoal vai comentar assim. Não, não é ruim. Muitas vezes o que parece ruim, o que parece feio, não é feio nem ruim. Mas eles têm que mexer no meu corpo fisicamente para facilitar os ajustes que eles fazem comigo. E isso é ao longo dos anos. Tá? Essa coisa comigo diminuiu bastante hoje em dia. Quanto mais eu envelheço, parece que diminui. O último contato que eu tive foi esse, não tem como esquecer, é por causa da história. Foi dia 20 de fevereiro de 2023. Eram 6h30 da manhã. De 2023 para cá, não aconteceu mais nada na ufologia. Quando foi o primeiro? Como é que foi o primeiro e com que raça te contatou ou entrou em contato com você? Isso aí eu só vim descobrir anos depois. Mas a primeira vez, o que acontece? Lá em casa, a gente não sabia, ninguém sabia. Foi nesse dia que veio à tona. Não era eu que tinha contato, a minha avó tinha contato também. E o contato da minha avó, eu ia falar paixão. Ó, e o contato da minha avó, que a gente chamava de paixão, era muito mais intenso que o meu. O meu é café com leite perto dela. Só que a minha avó não tocava, não dizia nada, não falava nada, né? Minha mãe também não falava. Minha mãe já passou por uma situação quando ela tinha 15 anos e ela não toca no assunto. Então, existe um acompanhamento familiar já, tá, que vem. Eu tenho um tataravô, na época que a família da minha mãe, que eu contato é pelo lado de mãe, não é pelo lado de pai. Mas eu tenho um tataravô, acho que é tataravô, tetravô, sei lá, é um desses assim. E a nave desce na frente dele na fazenda. Ele simplesmente pegou a garrucha, meteu na cabeça e estourou tudo, porque não aguentou ver. Eu estou falando de 1800 e não sei o quê. Não tinha informação de nada naquele tempo. Uma pessoa vendo isso descer na frente dela, se você não tem o mínimo preparo, a reação dele foi essa. E suicídio gera peso kármico na família. E para limpar, leva tempo. Tem pessoas que acham que talvez esse meu tetravô, sei lá, tataravô, não sei, talvez esse seja eu próprio. Muita gente cogita isso, eu não sei. Não tem como afirmar, mas tem pontos que encaixam. Só. É isso. Isso aconteceu no Espírito Santo, na época que a família, antes de vender a fazenda, tinha. Oh, saudade.
Eu era bebê quando isso foi embora, mas depois teve um arrependimento danado. Agora, por que eu falei saudade se eu era bebê? É aí que tá. Como é que eu vou lembrar de uma coisa de quando eu era bebê? É por isso que acham que eu era o meu próprio, que eu trago essas memórias. Tem uns flashes assim na minha cabeça maluco, de um local distante, com cabra, esse tipo de coisa. Então, é só uma ideia, tá? Agora, acontece a primeira vez quando eu tenho 6 anos de idade, meu irmão estudava de manhã e eu estudava de tarde. Lá em casa era assim para não ter briga. Um de manhã, um de tarde, então é um só em casa para não ter a porrinhação. E eu era da tarde. Eu estava na sala vendo televisão, não sei se posso falar que eu estava vendo, vai dar a minha idade, mas eu nunca gostei do show da Xuxa. Eu estava vendo o Bozo no SBT, enquanto eu esperava o almoço para que o carro que me levasse para a escola passasse lá para me levar. Mas naquele dia eu não fui para a escola, porque lá em casa era um corredor muito comprido, tipo, muito comprido. E quando a minha avó ela dá um grito da cozinha para mim almoçar, porque naquele dia lá em casa tinham duas opções, coisa que não acontecia. Era uma coisa só e acabou. Mas naquele dia tinha como escolher. Então ela dá um grito comigo e eu geralmente, eu não levanto, mas naquele dia eu levantei e fui na direção dela. Quando a minha avó sai da cozinha e vira, e um fica de frente para o outro, meu amigo, de trás dela, o Grace faz isso, sai, me olha e volta para trás dela. Do jeito que eu estou te falando. Eu dou um grito, mas eu dou um grito e saio correndo portão afora. Quase fui atropelado, não fui, dei sorte, mas quase fui atropelado. E aí tu já viu a gritaria, né? Na rua, passou gritando, buzinando, o vizinho já chega na janela. Eu estou falando daquele tempo de 1983. 83, 82, era por ali. Então, imagina. O WhatsApp era a janela, né? Chegar na janela que você via o WhatsApp do outro. Eu sou desse tempo. Então o vizinho chega na janela, o outro chega na janela, o outro chega na janela, o outro chega na janela, bum, desce todo mundo. O que houve, o que houve, o que houve, o que houve? Você quase foi atropelado, quase foi atropelado. E aí eu falei, eu não quero mais voltar para dentro de casa, porque a minha avó colocou, você também mais antigo vai lembrar, o bate-bola, que isso foi na época do carnaval. A minha avó colocou o bate-bola dentro de casa. Olha o termo que eu usei. Eu não tinha outro para dar. Aí a minha avó se ligou no que aconteceu e falou que não, e contou uma história toda maluca de que eu vi a sombra dela repetida na parede, por isso que eu me assustei, e eu gritando, criança, né? É um inferno. E eu grito, não, tá mentindo! Você colocou bate-bola! Não! Aí teve um vizinho que foi lá em casa para ver se tinha alguém, não tinha, então deram um crédito para minha avó, esse negócio, entendeu? Essa foi a jogada. E aí pediram para telefonar para o meu pai e para minha mãe, para que os dois chegassem mais cedo do trabalho, e foi o que aconteceu. Os dois chegaram naquele dia, era naquela sexta-feira, mais cedo, ainda nem existia o sextor naquele tempo. Quando eles chegaram, eles perguntaram o que houve, o que aconteceu, o que foi, que não sei o que, o vizinho na rua falando isso, falando aquilo. Aí a minha avó leva os dois no quarto, e eu estou fora, e aí que ela conta toda essa história de contato, mas que para minha mãe já não era novidade. Minha mãe só estava calada. O meu pai que arregala os olhos, sem entender nada, e pergunta, poxa, eu não sabia que você gostava desses assuntos. Eu também gosto, olha só. Aí começa, um não sabia do outro. Aí a minha avó, não, eu tenho aqui um material meu, minha avó, de ufologia, naquele tempo. Ela já tinha material ufológico, que está aqui, ó, está ali guardado. Eu guardo com carinho o material da minha avó, somado com o meu. E o meu pai falou, eu tenho umas revistas lá no trabalho de ufologia, que eu compro, leio e deixo lá, não trago para casa para evitar problema.
Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí meu pai e minha avó começaram a tricotar noite adentro. Na segunda-feira, quando meu pai voltou do trabalho, ele trouxe esse material com ele. Tem noção da raridade que é? Tá ali também. Posso até puxar para mostrar. Ele trouxe isso com ele. E aí os dois sentam na cama, começam a conversar sobre... Minha mãe muda. Leandro, meu irmão, só queria saber de ficar na rua jogando bola. Típico de garoto dessa idade, mas eu não. O meu interesse estava ali. E não deixava eu ver esse material. Aí, eu escondido, eu entrei no quarto, numa hora que eles tinham saído, acho que foi no banheiro, não sei, e eu estou folheando a revista. Tem uma hora que eu folheando, aparece a imagem do Grey, eu dou outro grito e corro de novo. Aí eu falo, quem eu sempre vejo aqui à noite, ó, que entra lá no quarto e vocês não acreditam em mim. É assim que eu falo. Aí minha avó, escutando aquilo, minha avó, olha, isso daí não é um bate-bola. Eu com 6 anos. Tenta se colocar no meu lugar, criança de 6 anos, um troço desse. Ainda mais naquele tempo. Isso aí não é bate-bola. Isso aí é uma criaturinha que não pertence a este mundo. Hein? Começou assim, muito louco. E a minha avó, ela sempre dedicou num centro espírita, no Engenho Novo, um cantinho de paz, amor e caridade. Existe até hoje. Quem comandava na época era o seu Fernando de Magalhães. Ai, que saudade. E a minha avó começou a me levar nesse centro dela. Meu filho, pra que ela me levou ali? Quando a velha me leva para lá, eu começo a enxergar tudo e mais um pouco. Aí é que esse lado mediúnico, espiritual, começa a se mostrar, que até então não acontecia. Então uma coisa foi puxando a outra. Então eu vim crescendo nesse meio desde garoto. Então lá em casa, falar de ufologia, falar de espiritualidade, as pessoas ficam assim, tá, o que tem? É algo que é como falar do futebol no bar. Não tem esse problema, que muitos lares têm. A pessoa passa por maluca, desacreditada. Lá em casa era um contrário, era comum. Era o oposto. Em vez de ficar falando do futebol, campeonato brasileiro, do jogo que vai acontecer entre o Grêmio e o Atlético Mineiro, porque se somar 3 pontos, vai ser bom para o Vasco. É assim as conversas. Não, o papo era ufológico. Então eu estava sempre enfiado nesse meio desde pequeno. Meu irmão também, mas meu irmão andava. Meu irmão queria saber de ir para a rua jogar bola ou soltar pipa. Coisas da idade. Então o meu início é dessa forma. Mas descobrir, entender quem são, por quê, não, aí não. Aí foram para mais de 30 anos para começar a desvendar isso, porque eu comecei a frequentar as palestras do Marco Antônio Petit, que foi o primeiro que eu tive contato de todos, lá em Copacabana, ainda, Botafogo, no MAN, acho que era assim que falava, hoje em dia não tem mais nada lá no MAN, porra, 1000 anos. Eu comecei a ir e comecei a escutar relatos de outras pessoas que contavam como eram os seus contatos. Falei, porra, então eu não sou o único, então eu não estou doido. Eu estou vendo gente aqui que está basicamente dizendo a mesma coisa que eu passo. E isso começou a me chamar a atenção. Então o que eu fiz? Eu comecei a ir com mais frequência, ir com mais frequência, ir com mais frequência. E de tanto ir, você acaba chamando a atenção. Então, na terceira, na quarta, já encostaram do meu lado, e, pô, você está vindo sempre aqui, você se interessa nesses assuntos, você gosta e tal. Eu falei, não é que eu gosto, não é que eu não gosto, é porque isso aí acontece comigo. Aí eu levava comigo o material que eu já tinha naquele tempo, que era mais difícil de você conseguir as coisas, mas eu levava uma mochila comigo, eu falei, se alguém vir falar comigo alguma coisa, eu mostro. E foi o que aconteceu. Quando encostaram do meu lado e começaram a conversar comigo sobre isso, foi até o Alexandre, que é uma pessoa que trabalha com PT. Ele começou a conversar comigo, só quando eu puxei a mochila e mostrei, os olhos do cara fez assim. Ele, vem cá. Aí ele me levou
até o Petit, aí eu conheci o Marco Petit, e aí pronto, o Petit me abriu um leque para me conhecer as mais diversas pessoas que você pensar. Aí entra todo esse lado ufológico, dessa galera que dá palestra, que faz live. Aí eu tive acesso a todo mundo. Wagner Borges, a própria doutora Gilda Moura, que é uma excelente pessoa nesse campo ufológico, o Paulo Iannuzzi, pronto. Aí abriu um leque e eu tive acesso a todas essas pessoas que para mim foi um presente. De lá para cá, que tipo de contato aí você passou a ter com eles? Porque por essa história do sangue que a gente mostrou agora, mas que tipo de contato? O que eles queriam com você? Ficou claro? Não ficou? Eles Então, falaram para você? Como é que foi? nunca houve uma comunicação verbal, porque o culpado era eu. Quando alguma coisa nesse meio ufológico acontecia, e eu vou te mandar aqui uma filmagem, porque filmagem aqui eu acho que eu tenho umas 30, se não for mais. Eu conseguia algumas vezes filmar, fora o que eu não filmava. De tanto que acontecia, algumas vezes eu conseguia captar alguma coisa. Então eu sempre via e corria. Eu fugia. Eu não buscava ir na direção que. Não, eu sempre via, e aí o contato era cortado. Sempre assim. Com os anos eu aprendi que qualquer contatado, não sou eu, qualquer contatado tem poder de comando sobre o Grey, sabia disso? Agora, você falar isso é uma coisa, na teoria. Na prática, você com a criatura, com um bichinho, com um nanico cabeçudo na tua frente, você agir assim, duvido. Você corre. Tem que ter muito sangue frio. E eu confesso que eu não tinha. Agora que eu estou me sentindo mais pronto, agora não acontece nada. Agora que eu recebi treinamento, fiz hipnose, fiz terapia, fiz cromoterapia, que são tudo que você pensar, eu fiz. Apometria, botaram um monte de eletrodo em mim, mediram um monte de coisa. Agora estudei, me preparei. Vem, Grey. Agora ele não vem. É assim. Mas e esse último E a contato? única. Então, é isso que eu ia falar agora. A única vez que houve comunicação foi nesse último. E o recado não foi bonito. Então, eu sempre escutava que qualquer contatado recebe uma informação que, na verdade, são blocos. A informação ela fica como se fosse em blocos, e depois abre um leque. Só que eu escutava isso e não entendia, porque comigo não acontecia isso. Nunca acontecia nada. Se bem que eu sabia que a minha consciência me acusava de que o culpado era eu. Quando eu não corri, que foi essa última, e tem um motivo, vou ficar bem envergonhado, mas do dia 19 para o dia 20, eu estava muito ansioso, porque é um negócio que eu queria muito ia acontecer no dia 20. Era uma segunda-feira de carnaval. Era uma coisa que eu queria há anos que acontecesse. E naquele dia, depois de 12 anos, bem dizer, é esse tempo, ia acontecer. Eu falei, caraca, não estou acreditando, até que enfim. E cadê que eu dormi? A ansiedade pegou firme. Então, como passou a madrugada, eu basicamente não dormi, acabei amanhecendo com fome, eu estava com fome. E a padaria aqui, eu sei que ela abre 6:30 da manhã, no sábado. Perdão, de segunda a sexta, ela abre 6:30, sábado e domingo 7:30, aqui abre tarde. Mas tudo bem, mas como era segunda-feira, 6:30, corri lá, comprei um pão, um queijo, um leite, um achocolatado, enfim, queijo, presunto. Estou vindo embora para casa com um saquinho de pão na mão, desse jeito que eu estou te contando. E a rua ela é movimentada. O sol a pino, já era um dia lindo, estava um céu azul bonito, não tinha uma nuvem, já estava calor, carnaval. E quando eu vou atravessar, que eu vou entrar no meu condomínio, que eu estou na frente do meu portão, quem é que está do outro lado da calçada? Ele. E detalhe, as pessoas falam, o Grey, Grey porque é cinza, né? Se você traduzir, é cinza. É a tradução de cinza é Grey, é a cor, tá? Não, comigo nunca foi cinza, tá? É bom deixar isso bem claro.
comigo sempre foi marrom. Ele era marrom e ele não tinha olho preto. Aquele olho bonito do pato. Não. Era meio arredondado e meio roxeado. Como se fosse olho de mosca. Mal comparando, bem baixinho, magrinho, o Zé Cabeçudo. Sempre foi assim, tá? E quando eu vi dessa vez na rua, minha rua é movimentada, passa carro, passa pessoas. Passou alguma coisa naquele momento? Não, nada. Não aconteceu nada. E eu vi. No que eu vi, com tanta coisa que eu já tinha aprendido, com tanto estudo, com tanta terapia, com tanta hipnose, eu resolvi ir, né? Mas eu não consegui, porque o recado foi claro e direto. Nunca mais vou esquecer. Ele disse assim: você não mente para os outros, mas para de mentir para você mesmo. E eu entendi, é que tem uma história por trás, mas eu entendi o recado. Eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Porque a tal da informação em bloco, aquilo na minha cabeça, aquilo foi fazendo assim, ó, foi expandindo ao longo do dia. E se eu já estava agitado, eu fiquei agitado 2 vezes mais. Porque o que eu queria depois de tantos anos ia acontecer naquele dia. Eu queria muito ver uma pessoa. E essa pessoa ia vir aqui em casa naquele dia. Então eu estava como, né? Ansiedade no teto. E tinha uma situação que eu meio que guardava comigo e não contava para a pessoa. Já está começando a entender? Para a pessoa eu dizia A quando era B. Tá pescando? E foi aí que aconteceu. Essa fala dele para você foi telepática. Não foi fala. Não foi fala. Eles não falam. Tá? Primeiro que o Grey não tem boca. É uma fenda. Tá? É aqui, ó. E foi a única vez que isso aconteceu comigo. Isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre ficava sem entender isso, porque eu nunca tinha passado por isso. Esses anos todos. Só aconteceu dessa vez e não aconteceu mais. Até porque não teve mais Grey na minha vida. Só foi aquela ocasião, tá? E quando isso aconteceu, é óbvio que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu comi, eu estava com fome, eu acabei me alimentando, normal, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. A pessoa ficou marcada de chegar aqui em casa, estava marcada entre 4 e 5 da tarde. Mas a pessoa só chegou às 7 da noite. Nossa, foi uma alegria. Eu recebi lá embaixo, eu não estava nem acreditando, fiz festa, zoei. Ela veio com o filho dela, a gente pediu pizza, pedimos cachorro quente. Sem pensar, foi uma festa. Foi muito bom. Mas aquilo martelando na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, tudo acontecendo de bom para todo mundo. Mas, como eu tinha entendido o recado, eu já falei que não foi um recado bonito, apesar de que quem está de fora não entender nada do parecer muito simples, não foi. Eu acabei me lembrando disso no momento, acho que certo, que já era tarde da noite, tipo, tarde que eu digo, vamos botar aí 4 da manhã. E eu acabei fazendo ou dizendo aquilo que eu escutei. Olha, você diz a verdade para os outros, mas você mente para você. Para de mentir para você. E eu disse a verdade para quem eu tinha que dizer, que eu não queria. Eu sabia que ia dar ruim. E deu. Deu ruim. Não foi, no final da história, não é bonito. O tempo passou, isso aconteceu em fevereiro, naquele ano, 2023. Quando foi em outubro de 2023, aí eu tive uma resposta mais concreta. Aí aconteceu algo que tem a ver com fevereiro, mas que já foi totalmente diferente, uma pegada 100% positiva. E eu sou grato a Deus de ter sido dessa forma, porque na época eu me revoltei. É natural a revolta. Eu xinguei muito. Eu falei, não quero mais saber de nada disso. Nunca mais eu vou falar com ninguém sobre isso. Eu estava numa situação de, sabe, tanto ensinamento, tanto aprendizado, mas quando a raiva toma conta, aí a gente entende que só o tempo para dar jeito. E o Guga me chamou nesse período e ficou insistindo para que eu não desistisse de continuar ajudando os outros e tal. E eu não queria muito. Mas como o Guga dizia para mim fazer, eu fazia, um pouco contrariado. Olha só o que eu estou te contando. Mas eu fazia, um pouco contrariado.
Quando foi outubro, eu estava na casa do Guga, uma dessas vezes que ele me chamou para fazer live com ele, que ele me enche de perguntas. E detalhe, quando ele liga a câmera para fazer live comigo, ele não me conta o que ele vai fazer de tema, qual é o assunto. Não! Ele liga a câmera e sai falando. E, tipo, se vira. Eu fico louco da vida quando ele faz isso, mas ele faz. É assim. E vamos lá. E vamos ver o que dá. Mas eu aqui comigo, eu costumo ler muito. Muito. Então, essa base de leitura de Allan Kardec é que sempre acaba me ajudando. Eu estou falando do Livro dos Espíritos, eu estou falando da Gênesis, eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou falando do céu e inferno, eu estou falando de Nosso Lar, eu estou falando do mecanismos da mediunidade, ação e reação, missionários da luz, sexo e destino. São essas coisas que eu fico aqui lendo, relendo, lendo de novo, para memorizar o máximo que eu puder. Tem um programa aqui, se você me permite falar de outro canal, que é muito bom, que ensina bastante, que é o Espírito da Letra, com André Luiz Rutz. Eu acompanho, bem dizer, tudo que tem que está ali, porque ali ensina, sem maluquice, sem floreio, ensina. Os ensinamentos trazidos por André Luiz através de Chico Xavier são incríveis. E eu sou muito grato de poder acompanhar isso pela internet, através desse canal no YouTube, fora o Comando Lorean. E o Comando Lorean, se você não sabe, fique sabendo, tá? Nasceu, boa parte, inspirado nesse canal que eu estou te falando. Muito vídeo que eu monto para o Guga, que eu venho montando para o Guga ao longo desses anos, eu me espelho nesse que eu estou te dizendo. Tá? É uma base, é uma ideia, digamos assim. E pronto, meu amigo. E muito resumidamente, o que eu faço no campo espiritual, no campo ufológico, com relação ao Comando Lorean, é isso tudo que eu te falei até aqui. E isso é o que acontece no Comando Lorean, com auxílio às pessoas, lado mediúnico e tal. Agora, o meu lado pessoal ufológico, aí já é mais complexo para falar. E, nossa, até a respiração falha às vezes. Tá vendo que eu já estou ficando mais agitado, estava bem mais calmo. Mas quando eu começo a falar do contato, o agito vem, porque eu começo a me lembrar de N coisas. E não é fácil. Fácil mesmo. Mudando então de assunto, de uns tempos para cá, nos programas de troca de mensagens como o WhatsApp, a gente tem visto muitas pessoas, principalmente jovens, não só jovens, mas principalmente jovens, que não respondem mensagens. Você manda uma mensagem para eles, eles não respondem. Só quando eles querem, ou se querem. Você sabe qual é a raiz dessa. Existe uma raiz espiritual para essa resposta seletiva, vamos dizer assim? Na verdade, não uma, mas várias. Mas isso tem a ver com o momento da Terra. Você já ouviu falar, talvez, não sei, você já ouviu falar que o umbral, você já ouviu falar no umbral, tá? Já ouviu falar que o umbral está sendo esvaziado? Então, o que acontece? Uma coisa que foi descoberta recentemente pela espiritualidade, pela doutrina espírita, é que lá no umbral, no livro Libertação, aí a leitura, no livro Libertação, esse assunto veio à tona. André Luiz, ele toca nesse assunto, porque André Luiz ele tem acesso a um local umbralino terrível. Mas é um local umbralino que tem acesso ao mundo material, através da reencarnação. Então, espíritos umbralinos tinham essa condição de reencarnar, ou têm essa condição de reencarnar. Não é uma reencarnação bonita, não é uma reencarnação cheia de luz, ao contrário, não é uma reencarnação proveitosa, é muito desgastante para essa juventude. E se você observar bem, os dias atuais, essa garotada que vem aí com 15, 16, 14,
tudo nessa faixa etária, ou seja, há 15 anos atrás é que começa esse processo. Por isso que hoje em dia, essa idade, 17, 15, 14, 13, existe meio que um padrão na música, nos gostos, nas atitudes. Quando o garoto foge a esse padrão, e ele é um garoto mais descolado, ele é um garoto mais sorridente, ele é um garoto ou uma garota que gosta bastante desse convívio mais adulto, que ouve uma música de melhor qualidade, que não se deixa influenciar por aquilo que não é bom. Esse garoto já provém do mundo espiritual, provém de esferas mais altas. Mas muitos provêm de esferas baixas. Isso foi descoberto recentemente. Então, tem muito espírito sofredor no umbral que quer fugir do umbral. Então, não importa a condição que ele vai reencarnar, ele quer fugir dali. Mas esse espírito, ele tem missão. Ele tem a missão dele. E ele tem mediunidade. Ele vem para esse mundo. Ele tem a chance de praticar a mediunidade. Ele tem a chance de desenvolver a mediunidade dele em prol do outro e começar a diminuir o débito dele, a dívida dele espiritual. Mas, ao invés disso, o que ele faz? Ele não quer saber. Não, isso não é para mim, estou fora. Não responde quando alguém corre atrás. Se aparece uma oportunidade boa para esse garoto se desenvolver na mediunidade, é chato. Por quê? Isso tem a ver com os locais da onde ele veio, a origem da onde ele veio. Ele não tem uma linhagem exatamente familiar. Ele é um espírito errante, um espírito que está caminhando no seu desenvolvimento ainda, mas é um desenvolvimento ainda baixo, um grau de entendimento baixo e uma mediunidade alta. Dá conflito. Gera conflito. Porque ele não tem entendimento, mas ele tem um acessório mediúnico gigantesco. Como é que ele usa aquilo? Não usa. Ou se usa, acaba fazendo bobagem. E aí a cobrança vem. Porque nesse mundo de cá, nada passa impune, nada fica escondido. Não se esqueça, estamos entrando na era da luz. Estamos saindo da era da noite para entrar na era do dia. E quando é dia, nada fica obscuro, nada fica escondido. Por exemplo, na política, se alguém roubasse, desviasse verba, há 30 anos atrás, e isso fosse descoberto, era assunto para uma semana inteira na televisão. Hoje em dia, de manhã, você descobre uma falcatrua do governo, grave. No final da tarde, naquele mesmo dia, você descobre outra. Por que antigamente não era assim? A falcatrua que tinha há 30 anos atrás é a mesma que tem hoje em dia. Então, por que hoje em dia está vindo à tona? Luz. A quantidade de luz do planeta está crescendo. A vibração planetária está crescendo. Então, se a pessoa não acompanha essa vibração, essa mudança, os atos que são ilícitos, que são escondidos, eles vêm à tona. Você imagina o seguinte, vou te dar um exemplo mais fácil, mais gritante. Todo mundo, você imagina umas 10 pessoas, está num sururu danado, se é que você me entende, numa casa, tá? Tudo escondido, todo mundo casado, mas a esposa não sabe, e as mulheres não sabem, o homem não, todo mundo misturado, e os outros não sabem, todo mundo escondido ali, tá? No escuro, era da noite. Aí me chega alguém e coloca um holofote enorme, direcionado na direção daquela casa, e liga aquela luz, na direção daquela escuridão. O que vai aparecer? Vai aparecer o que está todo mundo fazendo de errado. Você acha que o que eles estão fazendo de errado eles vão gostar? Não, é o que está acontecendo hoje.
Por isso que está tendo esse desespero todo na política, na saúde, na segurança, porque o que é errado está vindo à tona. Porque a luz não deixa mais ficar oculto. Não tem jeito. É assim. Só que no início eu aprendi que aonde entra a luz dá problema. Até acertar dá problema. Porque depois que acerta, fica uma beleza. Ai, que lugar lindo, que lugar harmônico, eu adoro vir para cá, eu me sinto bem. Ai, a minha vibe melhora. É, meu filho, mas para chegar nisso, ó, uma tranqueira. É que nem uma casa. Você tem uma casa que, aparentemente, a casa está arrumada. Mas quando você, nessa casa, você faz uma faxina, você começa a encontrar um monte de coisa que está bagunçada, que está fora do lugar, que está suja, porque você começou a mexer. Então você tem que arrumar a casa, mas para arrumar, primeiro tem que tirar tudo do lugar, bagunçar. Como é que está o planeta hoje? Uma bagunça. Para onde quer que você olhe, parece que é o mal que está vencendo. Dá essa impressão de que quem faz errado está se dando bem. É a tal bagunça, é a arrumação. A luz, ela faz isso, ela te põe à prova. Com quem? Com você mesmo. Porque o problema do ser humano não é ele enfrentar o outro, é ele enfrentar ele mesmo. É você com a tua consciência. E se vira com ela. Se vira, porque quando tu chegar do outro lado, eu não vou querer saber quanto é que está na tua conta. Eu não vou querer saber se o Pix caiu para ficar de boca calada. Não tem isso. É você com a tua consciência. E aí, meu amigo, aonde você vai acordar no outro mundo é de acordo com o teu mérito ou teu demérito. Se você agiu na luz, na ajuda, no bem, ótimo. Você tem uma chance de melhorar. Mas se você não foi assim, como, por exemplo, não vou dar nome, mas tem um caso que eu conheci pessoalmente, o cara político, ele desviou verba de um hospital, sabe para quê? Para que a filhinha dele fosse fazer os 15 anos na Disney. Lindo, a filha não sabia de nada, a esposa não sabia de nada. Legal, maravilhoso. Então a menina, ela está orgulhosa do pai, mas ela não sabe o que o pai fez. Quantas pessoas morreram naquele hospital? Algumas. Então essas pessoas viram peso kármico para aquele que desviou. Ele vai ter que responder uma por uma no outro mundo. E isso vai gerar para ele uma sequência de encarnações de sofrimento. Vale a pena ser assim? Não. Mas a pessoa tem esse entendimento? Também não, então faz. É o famoso, isso é besteira. Isso aí, negócio de mundo espiritual, fala sério. Não é assim? Só que quem tem um pouco mais de estudo sabe que não é assim. Então, ao invés da gente julgar e sentir raiva desses caras que estão aprontando toda, no fundo, eu sei que é difícil para mim também, mas a gente tinha mais é que orar por eles, do que julgar ou querer que vá tudo para os quintos, entendeu? Eles já vão, não precisa você desejar. Ele próprio já está se colocando nessa situação. E esse termo, essa gíria quinto dos infernos, tu sabe por que dela, né? Não. O mundo espiritual existem camadas, já ouviu falar disso? Que são camadas espirituais. E essas camadas têm nome. Por exemplo, o inferno é uma camada. O umbral é outra camada. O mundo das trevas é outra camada. São camadas. Dentro do inferno existem 5 camadas de inferno. Por isso que existe os quintos dos infernos. A quinta é a pior. É o inferno de gelo. Porque as pessoas têm uma visão do inferno de fogo, aquele mar de chama vermelho. Se você cair nesse, é mole. Essa é a primeira camada, é a mais tranquila. É a mais tranquila. Mas tem as outras. Tem a camada consciencial do inferno, que é onde a tua consciência ela te alfineta o tempo inteiro. Você fica revendo as imagens de tudo de errado que você fez e você sabia que estava errando. Porque tem uma diferença entre você errar sem saber e você saber que está errando. São coisas diferentes. Uma pessoa que erra sem saber, ela não vai cair nessa camada, com certeza, ela não sabia. Mas uma pessoa que sabe o que está fazendo e realmente faz para se dar bem,
São 50 anos se dando bem aqui, comendo picanha aqui, porque roubou, mas são 500 anos lá, ó, sem perdão. Xande, E dia aí de... depois, e aí depois você volta para cá para pagar o que você fez, tá? O processo é longo. Mas um dia todo mundo vai se tornar luz. Até quem não presta. Só que cada um no seu tempo. Você que está em contato com o Comando Larian, o Guga mais próximo, o que vocês Sim. têm tido de retorno agora nessa fase que a gente está na transição? Que vocês têm algum retorno deles? Como é que eles estão enxergando? Existe esse retorno? Comigo, não. O Google ainda teve algumas respostas nessa questão ufológica. Comigo, não. O que eu percebo é que o número de pessoas que vem procurando o Comando Lorena está aumentando. Então, isso é um bom sinal. E pessoas vêm dando retorno depois que N atendimentos são iniciados e que houve melhora tanto na casa, como na família, como para a própria pessoa. Então, nesse sentido, a informação chega para mim. Agora, o que vem extraplanetário, comigo não chega, não. Para ele já chegou algumas poucas mensagens, para mim não. Que tipo de mensagem ele recebeu? Como, por exemplo, de que a proposta que foi dada para ele fazer nesse mundo de meu Deus, que ela vem sendo bem feita, pelo tipo de consequência que vem causando nos outros. Porque é uma coisa que está em expansão, é uma coisa que vem melhorando as pessoas, que não tem valor comercial nenhum. Graças a Deus ele não pede nada e nem eu. Isso, uma das afinidades que eu tenho com ele é dinheiro, porque eu não quero ganhar dinheiro com nada que venha do mundo espiritual. A mediunidade é algo que foi te dado pelo mundo espiritual. Então, quem sou eu para tirar partido daquilo que foi me dado pelos outros? Eu quero ganhar dinheiro com o que eu faço. O que eu sou? DJ, né? Ah, aí eu quero ganhar muito dinheiro. Mas na caridade, eu quero um abraço, um copo d'água e tá tudo certo. Alguma mensagem você queira deixar aí para quem nunca ouviu falar de transição planetária, para quem não sabe o que é, esse momento que a gente está vivendo, que acha que isso é papo de doido? Sabia que essa conversa de papo de doido, se você parar para observar, você vai ver que isso está diminuindo. Né? No passado, era muito mais comum as pessoas te chamarem de doida por isso. Hoje em dia, diminuiu muito. Mesmo aquele cara que não acompanha nada, em algum momento ele ouviu falar em transição da era da noite para o dia, ele ouviu falar em transição planetária, ele ouviu falar em melhora energética do planeta, ele ouviu falar em reencarnação, ele ouviu falar em inferno, em umbral, em purgatório, em mundo das trevas, em paraíso, em mundo material. Em algum momento, mesmo aquele que não é ligado em nada, ele ouviu falar algo ligado ao mundo espiritual. Então, essa coisa de papo de doido pode se ligar, está diminuindo. Por quê? Era a luz. Quanto mais esse planeta recebe luz, mais a nossa pineal, eu falei dela, ela vai sendo mais e mais ativa. Simples assim. Então, se eu tenho alguma mensagem para deixar para quem estava acompanhando a gente até agora, e eu me despeço de você aqui, eu acho que toda a nossa live já foi uma baita mensagem para quem está acompanhando, mesmo que seja pela primeira vez. Vai fazer o cara refletir. É por aí. Porque é bom não esquecer que a peleja é você com você mesmo. Eu não estou aqui para te destruir nem para te salvar. O que eu posso, no máximo, é te dar um toque, um conselho, uma orientação e, ó, não vai por ali não, por ali pode se quebrar, vai por aqui. Agora, quem decide se vai por lá ou vai por cá, não sou eu, é você que decide. Pô, filho, não vai por ali não, que vai se dar mal. Ô, não faz isso não, rapaz. Ô, cara, larga esse negócio pra lá, entendeu? Isso a gente faz. E escutar ou não escutar é de cada um, é pessoal. Então a peleja é você com você mesmo. Foi o que eu disse. Quando você desencarnar, uma das primeiras coisas que vão chegar para você no mundo espiritual é espíritos de ordem superior,
que te acompanham, tá? O cara pode ser um bandido. É bom deixar isso bem claro. Pode ser um traficante, um matador, um bandido. Existem espíritos de luz que acompanham ele. Mas por que que ele não fala com esses espíritos de luz? Porque ele não está naquela frequência. Como é que um espírito de luz vai se aproximar de quem mata, de quem rouba, de quem toca fogo no outro vivo? Não vai se aproximar. O que eles fazem é se afastar e orar por aquela pessoa, porque eles sabem que aquela pessoa tem uma peleja imensa pela frente para consertar tudo aquilo. Isso é para todo mundo. Todo mundo carrega o bem e o mal ao seu lado o tempo inteiro. Agora, quem você ouve mais? Tem gente que ouve mais o bem. Que bom. Tem gente que ouve mais o que não presta. Que pena. A tua evolução vai ficar atrasada. Ela vai demorar mais tempo. Então, a minha mensagem final é: seja uma pessoa melhor. É tudo aquilo que eu venho dizendo durante todo esse papo aqui. Se torne uma pessoa melhor. Não se deixa levar por historinha, por invejinha, por raivinha, por fofoquinha, porque o fulano tem, eu não tenho, o fulano consegue, o fulano se deu bem, eu não. É problema do fulano, se ele está errando e está se dando bem, vive a tua vida. Porque tem Deus lá em cima que está assim, ó, olhando tudo. Isso não passa impune. Faça o seu, faça pelo próximo. Mesmo sabendo que às vezes está numa casa espírita, como já aconteceu comigo, deu atender um matador. E agora? Como é que tu me diz agora? Eu sabia que era. Porque na época, chegaram para mim e falaram: olha, hoje vai vir um cara aqui que é complicado, o cara é matador. Como é que você vai dar um passe, vai desejar o bem? E aí? Se põe na situação que eu fiquei. E foi terrível. Tá? Foi terrível. Eu sentia a vibração ao meu redor de pessoas que estavam desejando ele com ódio, porque ele estava ali deitado, sendo bem cuidado por bons espíritos que desejavam a melhora dele, e ele já fez merda com muita gente, ele matou muita gente. E quem ele matou, que ele tirou a vida, como é que está do outro lado? Quem não tem entendimento se revolta. Quem tem entendimento segue. Olha, ele me matou porque tem um motivo para ele me matar. Eu já entendo isso, então eu vou embora, deixar ele para lá, ele que arque com o que ele fez. Mas é todo mundo que pensa assim? Não. E para você acalmar aquela quantidade de espírito que estava ali em volta, foi uma mão de obra para todo mundo. Teve médium naquele dia que passou mal, que incorporou. O motivo é esse. Mas ele saiu dali melhor do que entrou. Então, quem sabe o início do despertar dele começou ali. E pelo menos ele para de fazer o que ele fazia. Já é um início. Agora, não é porque ele vai acertar daqui para frente que ele não tem dívida para trás. Entendeu a diferença? É isso. Acertar daqui para frente, que bom. Você não vai mais acumular o que você não presta. Mas e o que você já fez? Você tem débito. Você vai ter que reencarnar 2, 3, 4, 5, 15 para pagar. Aí o cara vem, nasce uma boa pessoa, trabalha, é honesto, é direito, é um pai de família e só se dá mal na vida. O cara só se quebra, tudo que o cara faz. Ele é uma excelente pessoa, mas vai ver o passado. Ele está pagando por débitos. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. É isso. Super obrigado, viu? Muito obrigado. Tamo junto. Fica com Deus, gratidão. Um abraço a todos. Que a paz de Jesus tome conta de cada um de vocês e que vocês sejam abençoados hoje e sempre. Um abraço, rapaziada. Fica com Deus. Tudo de bom.